Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um episódio do Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria de Gestão de Precedentes e de Ações Coletivas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema 1303 dos recursos repetitivos, julgado pela terceira sessão do STJ. O precedente definiu que a confissão do investigado na fase de inquérito policial não é requisito para a oferta do acordo de não persecução penal e que a formalização pode ocorrer no momento da assinatura do acordo, com a devida assistência da defesa técnica. A tese reafirma a natureza negocial do indulto, protege o direito ao silêncio e uniformiza a interpretação do artigo 28A do Código de Processo Penal em todo o país. E para entender os fundamentos dessa decisão, os impactos na atuação do Ministério Público e da Defesa e a importância desse julgamento para o sistema de precedentes qualificados no processo penal, eu converso agora com a professora da UNB e advogada parecerista Amanda Ataide. Seja muito bem-vinda ao Rádio Decidente. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria participar da rádio, essa iniciativa super interessante do STJ. Então, muito obrigada pelo convite para participar e poder discutir esse tema tão relevante aqui para a negociação de acordos com o poder público no Brasil. Doutora Amanda, começa explicando então para quem nos acompanha qual que é a relevância desse tema repetitivo 1303 para a consolidação do sistema de precedentes qualificados no processo penal brasileiro. O tema repetitivo 1303, ele é realmente um marco bastante significativo quando a gente fala do sistema de precedentes qualificados no processo penal brasileiro. A terceira sessão do STJ, ao definir que a confissão do investigado na fase do inquérito policial não é requisito para a oferta do acordo de não persecução penal, a ANPP, uniformizou, portanto, a interpretação do artigo 28A do Código de Processo Penal, CPP, em todo o território nacional. Então, essa tese, ela reafirma essa natureza negocial do Instituto, efetivamente acaba protegendo, confirmando esse direito ao silêncio e dá maior segurança jurídica às partes envolvidas. Esse é um acordo, é um instrumento, de natureza processual, penal, consensual e substitutivo da ação penal para o exercício pelo Estado dessa potestade sancionadora penal. Então, é um instituto destinado à aplicação do direito penal de uma forma negociada e consensual. Então, a fixação de uma tese repetitiva, ela confere ao precedente uma eficácia vinculante nos termos do artigo 927, inciso 3º, do CPC, e acaba aplicado subsidiariamente, então, ao processo penal. Ok. Doutora, e como que a decisão da terceira sessão nesse julgamento reforça aí a lógica do rito dos repetitivos como instrumento de uniformização nacional da interpretação do artigo 28A do CPC? A decisão unânime, da terceira sessão do STJ, ela efetivamente consolida um entendimento que já vinha sendo firmado pelas turmas criminais do STJ. O posicionamento jurisprudencial, tanto da quinta quanto da sexta turma, já tinha se consolidado, no sentido da impossibilidade do condicionamento da proposta de ANPP à confissão extrajudicial na fase inquisitorial. Então, o rito dos repetitivos, ele funciona como esse mecanismo de racionalização, tendo sido identificados no STJ 13 acórdãos e 360 decisões monocráticas sobre o tema, demonstrando, então, essa multiplicidade de feitos e a relevância jurídica e social da questão. Então, justamente essa uniformização, que é o objetivo, ela vai evitar que tribunais estaduais, regionais, federais continuem decidindo de uma forma divergente sobre essa matéria de ANPP. Em termos de técnica de precedentes, professora Amanda Ataide, qual foi exatamente a questão jurídica delimitada pelo STJ ao afetar esse tema? Ela foi definida basicamente da seguinte maneira: era definir-se a ausência de confissão pelo investigado a respeito do cometimento do crime durante a fase do inquérito policial constitui fundamento válido para o Ministério Público não ofertar proposta de ANPP. Então, é importante, a gente observar que a consequência jurídica da recusa indevida
ou seja, rejeição da denúncia versus nulidade, não foi objeto da afetação. Então, a gente não tem esse ponto específico ainda pacificado no STJ. E essa tese firmada, ela muda, altera práticas consolidadas do Ministério Público quanto à exigência de confissão prévia no inquérito para a oferta do acordo ou não? Alguns ministérios públicos, não dá para generalizar, né? Mas alguns ministérios públicos ou membros do Ministério Público acabavam, por vezes, condicionando a oferta do ANPP à confissão prévia durante essa fase inquisitorial. Então, o STJ ele estabeleceu, né, que essa exigência configura fundamentação inidônea para recusa da proposta. Eu escrevi um artigo em coautoria com o professor Vladimir Aras e com a Clarice Paiva sobre justamente essa diferença entre o que a gente chama de confissão e admissão nos acordos sancionadores com o poder público. E a confissão no ANPP, ela tem uma natureza distinta daquela que é exigida em outros acordos. Então, se a gente fala, por exemplo, né, de acordos de leniência, ANPC, ou termos de compromisso, acordo de colaboração premiada, a gente tem outros requisitos ou outras nuances entre confissão e admissão. Então, o que eu pessoalmente entendo é que o ANPP, a gente vai ter, o investigado, ele vai deixar, portanto, né, de apresentar resistência à imputação. Então, a gente vai ter uma confissão que ela vai ter contornos bastante específicos para a ANPP de modo específico, diferenciando ela do que é a admissão. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho mais isso, né? A gente precisa fazer uma distinção que é semântica, que é o que é exigido aqui na ANPP. A gente tem dois termos, né, que podem ser mencionados. A confissão em sede da ANPP, ela é circunstancial. Esse é o termo que é usado, circunstancial. Então, o que seria uma confissão circunstancial? É uma confissão superficial e que não vai ter nenhuma outra valia para outro fim que não seja um ANPP. Então, vamos pensar um ANPP que é celebrado em paralelo, por exemplo, a um termo de compromisso na CVM, um termo de compromisso no CAD, um termo de compromisso no Banco Central. A confissão que se faz, portanto, em sede de um ANPP paralelo, concomitante ao outro termo de compromisso, ela é específica, tem valia apenas para a finalidade do ANPP e é uma confissão superficial. A gente não vai ter o que a gente chama de uma confissão circunstanciada, que aí sim é aquela confissão aprofundada, detalhada. Então, é importante a gente ter essa visibilidade, né, de que não se pode, na minha visão, exigir, portanto, em sede de ANPP, uma confissão circunstanciada, mas sim uma confissão circunstancial, que é exatamente o que o artigo 28A exige, portanto, para que a gente não tenha, né, uma confusão desse requisito de confissão, que é uma conduta positiva, comissiva, né, que a gente vai não confundir esse requisito de uma confissão circunstancial com um requisito, por exemplo, de colaboração, que é aquele exigido num acordo de colaboração premiada. Então, é preciso ter essa nuance do que representa essa confissão circunstancial em sede de ANPP, para, portanto, diferenciar de outros requisitos de confissão ou de admissão, que variam muito em outros acordos. Acordo de leniência do CAD, que exige confissão, acordo em processo de supervisão, APS, tanto no Banco Central quanto na CVM, que exigem confissão, acordo de colaboração premiada, que exige confissão, a ANPP, que vai ter, mais uma vez, uma confissão formal e circunstancial, é uma nuance bastante específica. Acordo de leniência anticorrupção na CGU, AGU, por exemplo, no MP, que exigem admissão e não confissão, termo de compromisso na CGU, que também exige admissão, e TCC no CAD, que, no caso de cartéis específicos, exigem reconhecimento de participação, que, na minha visão, se aproxima aí da admissão. Então, respondendo aqui de modo direto, né, eu acho que a sua pergunta, a gente tem
uma sinalização importante de prática para o Ministério Público, portanto, não vai poder ser condicionada a oferta do ANPP à confissão prévia durante a fase inquisitorial. E o que eu estou colocando aqui, eu acho que é um ponto adicional, é a relevância de se entender que essa confissão que é exigida, uma confissão formal e superficial, portanto, que é exigida, que tem valia apenas para os fins do ANPP e não para outros processos eventualmente correlatos. Ok. E de que forma o precedente dialoga com a estrutura do ANPP como negócio jurídico processual e com a autonomia das partes na justiça penal negocial? Interessante. De fato, esse precedente reforça a compreensão do ANPP como negócio jurídico processual. A gente já tinha, né, no tema repetitivo 1098, a sinalização de que o ANPP constitui um negócio jurídico processual que entabula a possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal. A gente vai ter, né, essa natureza negocial, ela impõe que as partes devem conhecer o objeto do acordo, e o investigado, portanto, antes de aceitar a proposta, tem o direito de saber exatamente que condições está se comprometendo. Então, esse tema 1303, ele é realmente importante porque exigir, né, do cidadão, da parte mais vulnerável, de cumprir de antemão com uma das obrigações que é essa confissão formal e circunstancial, sem ter a garantia sequer da futura oferta da proposta de acordo de ANPP, seria, portanto, incompatível com os pressupostos basilares de um instituto negocial, de um negócio jurídico processual, efetivamente, como é o ANPP. E essa decisão, ela fortalece a compreensão de que requisitos do ANPP devem ser interpretados de forma estrita, sem ampliação por via administrativa ou prática institucional? Sim, então o STJ efetivamente nessa decisão, nesse tema repetitivo, ele ao estabelecer, né, que a confissão anterior não é exigida pelo 28A do CPP para cabimento do ANPP, ele traz aí um fortalecimento muito grande de quais são os requisitos. A gente tem algumas tentativas, por exemplo, a resolução 181 de 2017 do CNMP, alterada pela resolução CNMP 289, recentemente de 2024, a meu ver, parece ampliar indevidamente esse escopo de exigência desse acordo de ANPP ao determinar uma confissão detalhada dos fatos e tratativas que devem ser registrados por meio de gravação audiovisual. Eu entendo que essa exigência ela acaba aproximando a confissão do ANPP de uma confissão com colaboração. E a gente não pode confundir os institutos do ANPP com o acordo de colaboração premiada, já que o ANPP não é um meio de obtenção de provas. Então, daí, reforçar, né, que eu acho bem relevante aqui, que essa interpretação de forma estrita é importante, de fato, para que se entenda que a confissão no ANPP é circunstancial, ou seja, ela é formal, superficial, e ela vai ter valia apenas para os fins do ANPP. Ela não pode ser entendida como circunstanciada, ou seja, detalhada, senão ela vai acabar se sobrepondo a uma exigência que, na minha visão, trazido apenas no acordo de colaboração premiada. Ok. E como que o STJ fundamentou a interpretação conjunta do artigo 28A do CPP com a Convenção Americana de Direitos Humanos para fundamentar essa tese repetitiva do tema 1303? Então, o STJ ele acabou invocando o artigo 88.2, a linha G, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que garante, portanto, a toda pessoa o direito de não ser obrigada a depor contra si mesma ou declarar-se culpada. O tribunal, então, fundamentou que essa garantia convencional delimita a interpretação da confissão para o ANPP como uma faculdade que, sem essa certeza da contrapartida, não poderia ser exercida plenamente pela pessoa investigada. Então, aproximando-se de uma obrigação. Então, o artigo 29, a linha D também dessa Convenção Americana de Direitos Humanos, estabelece que a interpretação de seus dispositivos não pode ocorrer
de modo a limitar o gozo e o exercício de qualquer direito ou liberdade reconhecido de acordo com as leis nacionais. Então, nesse artigo que eu escrevi com o professor Vladimir Aras e com a Clarice Paiva, a gente também menciona aqui o artigo 8.3 da Convenção Americana de Direitos Humanos, determina, então, que a confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza, de onde a gente pode concluir, né, que não havendo confissão, não havendo coação, a confissão ela vai ser legítima e eficaz. Então, essa interpretação do STJ no tema repetitivo 1303, ela sim me parece bastante alinhada com o que é definido aí pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Doutora Amanda, e em que medida esse tema, 1303, ele se harmoniza aí com o precedente anterior da terceira sessão, como o tema 1098, e julgados também em habeas corpus sobre o momento da confissão? É super importante porque a gente efetivamente verifica essa evolução nessa harmonização. Então, eu já mencionei anteriormente o tema repetitivo 1098 da mesma terceira sessão, que já tinha fixado que é cabível a celebração de ANPP em casos de processos em andamento, quando da entrada em vigor da lei 13.964 de 2019, mesmo se ausente a confissão do réu até aquele momento. Então, o STJ reconheceu que, embora aquelas decisões versassem sobre a retroatividade da legislação, sinalizavam a ratio decidendi, né, para o caso que foi, então, objeto do tema. Então, nessa mesma linha, o STF, em habeas corpus, já tinha entendido ser cabível a celebração de ANPP, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, mais uma vez, exigindo a confissão para fins específicos da ANPP, no momento, portanto, da celebração do acordo. E a falta de determinação de suspensão nacional dos processos reduz ou amplia o impacto prático desse precedente? Não houve, né, a determinação de suspensão do trâmite dos processos pendentes, e essa opção pela não suspensão nacional, ela tem, obviamente, prós e contras. Então, inicialmente, a gente, né, acaba tendo uma possível visão de que a não suspensão ela poderia reduzir o impacto imediato do precedente, mas, na verdade, a gente pode entender também que ela permitiu que o sistema continuasse funcionando enquanto se aguardava essa definição da tese. Então, agora, com o julgamento tendo sido concluído em março de 25 e o trânsito julgado em maio de 25, a tese passa a ter aplicação imediata e vinculante em todos os processos pendentes e futuros, e a gente vai ter efetivamente, né, um impacto prático muito relevante aí de uniformização para a atuação dos ministérios públicos ao redor do Brasil. E quais são os efeitos vinculantes da tese firmada para juízes e tribunais à luz do artigo 927 do CPC aplicado subsidiariamente ao processo penal? Então, essa tese, ela significa que o precedente ele vai ter eficácia vinculante horizontal e vertical, obrigando todos os juízes e tribunais do país a observarem basicamente duas grandes teses, né? De que a confissão pelo investigado na fase do inquérito policial não é exigência do artigo 28A do CPP para cabimento do ANPP, então é inválida a negativa, né, de formulação da respectiva proposta baseada, portanto, em uma ausência de confissão, e que a formalização da confissão para fim do ANPP pode se dar, portanto, no momento da assinatura do acordo, perante o próprio órgão ministerial, após a ciência, avaliação e aceitação da proposta pelo beneficiado, devidamente assistido por defesa técnica. A gente precisa ter a identificação das fases, né, de como se negocia um ANPP. Então, a fase 1 é justamente a fase da proposta do ANPP pelo Ministério Público. Então, cabe ao ANP propor o acordo ao investigado, verificando previamente se não é o caso de arquivamento e instruindo os autos com os antecedentes criminais para examinar essa possibilidade de proposição. Então, a fase 2 é a efetiva negociação entre o MP e o investigado. Então, que a gente vai ter, né, por se tratar desse negócio jurídico bilateral, as partes devem conhecer o objeto, investigar, e o investigado ele tem que saber exatamente quais que são as condições. A gente vai ter uma terceira fase, que é efetivamente de comunicação à vítima, que uma vítima eventual daquele crime, ela pode ser comunicada, né, por qualquer meio idôneo.
A gente vai ter uma fase 4 de audiência e oitiva do investigado. Então, a gente vai ter o magistrado em audiência, né, na presença do defensor, deve verificar a voluntariedade daquele acordo. A fase 5 de análise do acordo pelo juízo e eventual devolução para a formulação. Então, o juízo ele pode verificar se, de fato, aquela proposta preenche as condições legais e se entender que precisa de ajuste, ele pode voltar, portanto, para o MP. A fase 6 é a efetiva homologação do acordo pelo juízo, quando, né, portanto, o NPP vai ser formalizado por escrito e firmado pelo membro do MP, pelo investigado e pelo seu defensor. E a fase 7 é de execução do acordo, cumprimento ou de descumprimento. Então, a confissão circunstancial, formal, né, que é a exigência do MP, ela vai ser exigida, portanto, no momento da assinatura do ANPP. Então, ali, quando a gente vai ter a assinatura da ANPP e a sua homologação pelo juízo. E não lá na fase inquisitorial, lá no início, antes da fase 1. Então, esse aqui é o ponto importante aqui para a gente ter essa identificação da relevância. Como a gente tem fases, a gente vai ter, portanto, um passo a passo a ser seguido, e essa confissão não pode ser exigida antes ali da fase 1, ela vai ser exigida no seu momento adequado, no momento da efetiva assinatura ali do acordo com o MP e, né, a sua homologação pelo juízo. E o precedente, ele delimita apenas o momento da confissão ou também impõe parâmetros sobre a atuação do Ministério Público na fase pré-negocial? Então, o STJ, ele acaba consolidando um posicionamento de que o NPP ele é um poder-dever do MP que observa o princípio da supremacia do interesse público e não pode ser renunciado. Tampouco pode deixar de ser exercido sem fundamentação idônea, então pautada justamente nas balizas legais estabelecidas pelo 28A do CPP. Conforme, né, esse acordo, o investigado ele tem que ser notificado sobre a existência desse benefício, dessa possibilidade legal, e ter a oportunidade de avaliar o custo-benefício da proposta com assistência de defesa técnica. Então, a ausência de orientação e a presença de defesa técnica pode contaminar essa negativa de acordo. Então, é muito importante justamente essa fase 3 que eu mencionei anteriormente, de comunicação à vítima dessa possibilidade, né, de oferta e celebração de um ANPP com o investigado. A gente pode dizer, então, doutora, que o tema 1303 representa um avanço na proteção ao direito ao silêncio e não à autoincriminação no contexto da justiça consensual ou não? O tema 1303 é um avanço, a gente tem expressamente consignado, né, que o direito à não autoincriminação, vocalizado a invocação do direito ao silêncio durante a persecução penal, não pode impedir a incidência posterior do ANPP. Então, justamente exigir essa confissão prévia significaria um incentivo à sua realização em um ambiente inquisitorial, sem garantias de devido processo legal, sem eventualmente assistência por defesa técnica, o que certamente seria incompatível com esses esforços de racionalização do uso da confissão extrajudicial no processo penal. A gente vai ter, né, um ponto que for muito relevante, vamos dizer, aqui nesse avanço, nessa proteção ao direito do silêncio, e eu entendo que a gente ainda precisa, né, justamente ter essa adequada compreensão sobre a extensão dessa confissão que é exigida no ANPP, que, mais uma vez, reforço, né, entendo que ela deve ser entendida como circunstancial, ou seja, superficial, e não circunstanciada, ou seja, ela não é detalhada para não se confundir indevidamente com um acordo de colaboração premiado. E como que esse precedente ele contribui para evitar decisões divergentes entre tribunais estaduais, regionais, federais? O precedente, ele surge efetivamente dessa identificação de uma divergência entre tribunais, né? Então, o caso Paradigma, que ele se originou de uma decisão do TJ da Bahia, que foi atacada pelo MP estadual sob a alegação de que daria interpretação divergente daquela adotada por um outro tribunal, que era o TJ São Paulo. E, então, essa afetação sobre o rito dos repetitivos e a fixação de tese vinculante impõe justamente essa observância obrigatória pelos magistrados e pelos tribunais do país, e a gente espera, claro, que elimine a insegurança jurídica decorrente de decisões contraditórias sobre esse mesmo tema.
Ok. E há espaço aí para alguma distinção ou superação futura dessa tese, considerando eventuais mudanças na lei, no artigo 28A do CPP ou não? O distinguishing, ele pode ocorrer eventualmente em situações fáticas que sejam substancialmente distintas daquela analisadas no precedente, e aí aqui vai ser toda a questão que se tem, né, o debate do distinguishing, quando, quais são os parâmetros, né, que ele pode acontecer. Então, acho que aqui a gente teria que ter uma outra conversa mais detalhada, quais seriam os parâmetros específicos, mas a superação da tese, na minha visão, ela pode ocorrer pelo menos aí de duas maneiras, né? Uma primeira maneira por uma mudança efetivamente legislativa, que altere, né, o artigo 28A do CPP e eventualmente passe a exigir uma confissão prévia no inquérito que, como a gente vem conversando aqui até agora, me parece que seria equivocada na medida em que poderia ferir todas essas preocupações que a gente já mencionou, dentre elas, por exemplo, o direito ao silêncio do investigado. E a gente também pode ter evoluções, né, superações pelos próprios outros precedentes que eventualmente venham a ser analisados. Então, a gente vai ter aqui uma possibilidade, né, de questionamentos, por exemplo, como eu mencionei aqui, da resolução CNMP 289 de 2024, que trouxe alterações do ANPP e que geram questionamentos relevantes. Então, por exemplo, a exigência de gravação audiovisual, essa questão do que eu mencionei da confissão ser circunstanciada e não circunstancial, o uso da confissão em caso de descumprimento do ANPP, quais são os reflexos em outras esferas. Então, esses temas, por exemplo, que não foram diretamente trazidos no tema 1303, ele pode ter outros debates, né, sobre essa regulamentação infralegal da ANPP e outros casos que tratem de ANPP podem gerar novos debates e eventualmente ensejar novas provocações ao STJ. Então, permitindo o esclarecimento dos limites ou de maiores nuances sobre justamente esse instituto da ANPP. Ok, doutora Amanda Taide, muito obrigado por essa participação aqui no Rádio Decidente e pelos esclarecimentos prestados aos nossos ouvintes. Muito obrigada, agradeço essa oportunidade de conversar sobre esse instrumento tão importante que é o ANPP, que tem trazido, né, essa lógica da consensualidade para o processo penal, que reforça essa busca pela consensualidade, como tem sido trazido em diversas legislações no Brasil, não apenas no processo penal. Então, fico aqui à disposição e agradeço pelo convite. E esse foi mais um Rádio Decidente, e antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio, aqui do Superior Tribunal de Justiça, estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.